Fala pessoal, professor Douglas aqui e eu vim aqui hoje resolver para você essa questão 45 da UniOeste que foi cobrada agora no nosso último vestibular, tá bom? Vamos dar uma olhada então? Em uma cidade, durante um período de 7 dias consecutivos, o número de novos casos registrados de pessoas infectadas por um determinado vírus apresentou a características de ser exatamente o dobro do dia anterior. Sabendo que o número total de casos registrados nesse período foi de 381, assinale a alternativa correta quanto ao período em questão. Pessoal, antes da gente ler as alternativas, eu quero chamar a atenção para vocês, aqui de você que está me assistindo, em relação ao dobro, tá? Ao dobro do dia anterior que ele coloca aqui na questão. Isso significa para nós que nós estamos falando de uma PG. De um dia para o outro, dobra. Do segundo dia para o terceiro dia, dobra novamente. Então, aqui nós temos uma PG. Então, já vamos escrever isso aqui. Então, a questão em si está falando de uma PG, né? E a nossa razão é igual a 2 por causa desse dobro. Essa PG são 7 dias consecutivos. Então, essa PG tem 7 termos. Tudo bem, galera? Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que o número total de casos registrados nesse período foi de 381. O número total de casos é a soma de todos os casos. Então, nós estamos falando aqui de uma soma finita da PG. E qual é a soma da PG? Então, a soma dos 7 dias vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado a n, que é o meu 7, menos 1, sobre Q menos 1. Ok? Então, essa aqui é a fórmula da soma dos termos finitos da PG. Então, observem aqui que esse 7 é a quantidade de termos que eu tenho que estão sendo somados, tá bem? Pelo enunciado ainda, nós podemos dizer que essa soma dos 7 elementos é igual a 381. Tudo bem até aqui? Então, são as informações que o enunciado nos deu. Quanto às questões, vamos dar uma lida agora. O item A fala: a sequência de casos corresponde a uma progressão aritmética de razão 2. Aritmética, a gente sabe que não é o nosso caso, aqui nós temos uma progressão geométrica. Então, esse item, ele é falso, está errado. Não é correto determinar o primeiro termo dessa sequência. Perdão, não é possível determinar o primeiro termo dessa sequência. Galera, eu acho um pouco improvável, tá? Mas a gente não sabe ainda dizer, porém eu não arriscaria colocar esse item como verdadeiro. O número de casos em um certo dia é sempre maior que a soma dos casos de todos os dias anteriores. Bom, para a gente saber isso aqui, seria mais fácil a gente escrever aí quem é a nossa sequência, quem é a nossa PG, isso fica muito mais visual para nós. A soma dos casos dos 3 últimos dias é 335, também é interessante a gente fazer essa soma, né? O produto do número de casos do segundo pelo terceiro dia é diferente da soma do número de casos do quarto e do quinto dia. Então ele fala aqui, ó, o produto do segundo pelo terceiro é diferente. Tem, às vezes, na hora da prova, quando a gente está um pouco cansado de estar realizando a questão, a gente não percebe que ele está falando diferente, né? E diferente do que? Da soma do número de casos do quarto e do quinto dia. Então veja que para a gente resolver essa questão, fica bem mais fácil se a gente determinar quem são os termos. E essa determinar quem são esses termos, galera, não é tão difícil assim, tá? A gente já tem a razão, a gente tem a quantidade de termos, que são 7, e nós sabemos qual é toda a nossa soma. Então, vamos agora substituir na fórmula da soma, tá bem? Nessa fórmula aqui que eu escrevi para vocês. Então, nós temos que 381 é igual a 1 vezes 2 elevado a 7 menos 1 sobre 2 menos 1. Aqui embaixo, 2 menos 1 vai dar 1. Não vou me preocupar muito com isso. Na parte de cima dessa fração vai ficar A1 vezes 128 menos 1. Então, 128 menos 1, 127. Aqui fica 381
é igual a 1 vezes 127. Esse 127 eu vou passar dividindo, fica 381 dividido por 127 é igual a 1. Eu fiz essas continhas antes de gravar o vídeo, isso aqui resulta em 3. Então, o que nós descobrimos? Que o primeiro termo é 3. Se eu tenho o primeiro termo, eu consigo escrever a minha sequência, porque eu sei que sempre dobra. Então, a minha sequência vai ser 3, 6, 12, 24, 48, 96 e 192, tá bem? Então, agora a gente pode dizer que o item B ele é falso, porque é possível sim determinar quem é o primeiro termo, tá certo? Aqui na letra C, o número de casos em um certo dia é sempre maior que a soma dos casos de todos os dias anteriores. Pessoal, esse aqui a gente tem que testar, né? Então, por exemplo, o 12, ele é maior do que 3 mais 6. Dá certo? Se você vai testando, você vai ter lá o 24, ele é maior do que 12 mais 6 mais 3. Então, eu estou pegando aqui o número 24, estou verificando se ele é maior do que 12 mais 6 mais 3. E, de fato, é maior, né? É isso que o enunciado ali, é isso que esse item está dizendo para nós. Isso aqui dá 21. Se você vai testando para todos, quando chegar lá no último, você vai ver que o 192 ele é maior do que o 3 mais 6 mais 12 mais 48 mais 96. Ou seja, se ele é maior, vai dar maior aqui para nós. Isso aqui dá 189, então ele vai ser maior. Para todos os itens deu maior, logo o item C é o verdadeiro. Aí ali o item D fica fácil de fazer agora, né? Porque a gente já tem a nossa sequência. Então no item D ele pede a soma dos 3 últimos dias, que é o 192, mais o 96, mais o 48. E ele fala ali que é igual a 335. Isso é falso, porque isso dá 336, se eu não errei nenhuma continha aqui. E na letra E, o produto do segundo pelo terceiro dia. Então, o produto do número de casos do segundo pelo terceiro dia é 6 vezes 12. 6 vezes 12, isso aqui me dá 72. O terceiro e o quarto dia é o 24 e o 48. Se eu fizer 24 mais 48, ele também me resulta em 72. Se são iguais, o nosso item ele é falso, porque lá ele afirma que são diferentes. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo vou estar postando aí a resolução do 46, do 47, do 48 e do 49 para vocês. Até daqui a pouco. E só lembrando, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Curta, comenta, compartilha com todo mundo e segue a gente também no Instagram, @FazSentidoMatemática. Agora sim, tchau!